Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Só um avisozinho antes de começar. Semana passada só teve um vídeo porque, né, correria, vocês já sabem, né? Acho que eu não preciso mais nem avisar. Porque quando não tem dois é porque não deu. Mas estamos aqui hoje de novo, tudo de volta. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre roteiro. Muita gente me manda inbox pedindo vídeo sobre roteiro. E eu sempre fiquei meio assim de falar sobre roteiro porque eu não acho que eu sou uma boa roteirista, nem um pouco. Mas conversando com um amigo meu, eu percebi que algumas dicas eu posso dar pra vocês. Acho que todo mundo tem um pouquinho pra acrescentar, né, pro outro. Então vou tentar passar alguns conselhos pra você que tá iniciando nessa coisa de criar roteiro e quer aprender um pouquinho mais e coisa assim. Então pra quem tá realmente iniciando, quem já tá lá na frente, isso aqui é o básico do básico, você já vai saber isso. E assim, antes de começar, acho que meu cachorro tá latindo de fundo. Mas assim, antes de começar a realmente buscar na internet mais sobre roteiro, criação de roteiro e tudo mais, eu sempre me lembrava de uma coisa que eu aprendi na aula de produção de texto no colégio ainda. Tipo, eu já me formei fazem 7 anos, mas eu ainda lembro exatamente do que a minha professora de produção de texto falava no terceirão, quando a gente tava naquela coisa de texto pro vestibular, essas coisas assim. E eu levo muito do que eu aprendi na aula, no colégio, pra hoje em dia na minha profissão. Então, se você tá aí no ensino médio, provavelmente você vai, né, tá estudando isso aí também. Mas, seguinte, sempre que você vai escrever alguma coisa, essa coisa tem que ter começo, meio e fim. É tipo padrão, é a mesma coisa pra um vídeo. Ele tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Tem que ter uma evolução, tem que começar em algum lugar e terminar em outro. Isso é básico, muito básico, só que muita gente esquece, muita gente se perde. Começa bem na história, tem o começo, tem o meio, tem o ápice, mas o final se perde porque às vezes, vou fazer assim porque é legal, ou tipo, não, vou usar esse fim porque essa imagem vai ficar legal. E tipo, não é bem assim que funciona. Você tem que ter um roteiro bom pro teu vídeo ser bom, não adianta ter só as imagens boas, né? É uma questão muito debatida no YouTube ultimamente, né? Então, vamos prestar atenção um pouquinho mais no roteiro. Assim, se você tem 2 personagens no começo e você tá desenvolvendo a história em torno deles, não esquece de lá no final você ter o fim pros 2 personagens. Se você começou com 2, você vai terminar com os 2 e vai ter um desfecho pros 2. Se você começa com 2 e um simplesmente desaparece ao longo da história, a pessoa vai ficar se perguntando, tipo, o que aconteceu com esse cara? Tipo, por que o personagem sumiu? A não ser que você, sei lá, vai fazer uma sequência, aquilo vai continuar depois, mas uma hora você tem que ter um encerramento pra aquele personagem, senão o público vai ficar tipo, por que você colocou ele ali se você não deu um final pra ele? Sempre prestem atenção nisso. O meu cachorro latino tá me agoniando um pouco, mas vamos tentar superar esse fato. Outra coisa muito importante num roteiro, que aliás foi meu amigo que me lembrou dessas perguntas, Fabrício, obrigado. Quando você vai criar uma história, sempre se pergunte o que, quando, onde, como e por quê. Essas perguntinhas são básicas para você começar um roteiro e conseguir chegar no final dele. Por que essa pessoa tá fazendo isso dentro da história? Como que ela tá fazendo? Quando? O que e por quê? Sabe? Essas coisas são muito importantes. Sempre quando você vai criar o roteiro, a pessoa faz aquilo, você se pergunta por quê? Por que eu tô colocando essa cena? Ela tem realmente algum valor pra história? Ou ela é totalmente desnecessária, não precisava disso? Só vai ocupar tempo do roteiro e do vídeo, enfim, mas não vai levar a lugar nenhum. Sempre se pergunte essas questõezinhas, 5 questões, que vai te ajudar muito a começar a cortar as coisas desnecessárias ou talvez achar um furo na tua história, no teu roteiro. Porque, como eu falei antes, é muito comum a gente começar bem um roteiro e se perder no final. Mas se você cuidar sempre dessas perguntinhas, você vai te ajudar em muita coisa, pode ter certeza. Eu sou uma pessoa que eu sou muito chata, apesar de eu não saber fazer roteiro, tipo, não saber desenvolver um roteiro direito, mas eu quero tentar melhorar isso aí, eu quero treinar, quero tentar escrever coisas maiores, mas sempre que alguém vem e me joga alguma ideia, eu já começo, mas por quê? Mas como é que isso vai terminar? Como é que vai acontecer? Você tem que estar sempre lá na frente. Caiu a ideia, você já tá lá na frente pensando o que vai acontecer com essa ideia. Sempre esteja na frente, tenha a visão do que vai dar aquilo ali. Outro ponto muito importante, às vezes você tem uma ideia, mas essa ideia é viável? Se você ainda é de menor, por exemplo, mas já faz filmes, e você tem uma ideia que você vai ter que gravar em 10 locações diferentes, essas locações são longes. Você teria a viabilidade de alguém te levar, porque você não dirige, não tem carro, ou essas 10 locações vão acabar te criando um problema. Ou se você teve uma ideia do jeito como você vai gravar, você tem equipamento pra isso? Porque às vezes não tem como a gente querer ficar inventando coisa muito complicada, daí não tem como executar. Por isso que eu digo, tanto na história quanto na execução, você tem que estar sempre pensando lá na frente, o que vai acontecer, se vai dar certo, se tem um final, se tem como fazer. Sempre esteja a tua cabeça lá na frente. Não se empolgue com uma parte e dedique toda a atenção pra ela e esqueça do resto. Tente dedicar a tua atenção completa pro roteiro. Desde lá do comecinho
comecinho até o final. Sempre prestando atenção em continuidade. Se começou uma coisa, termina ela. Existem roteiros que você começa e não termina? Existem, mas tem um motivo e tem algum outro final pra essa questão. Ou é realmente pra levantar uma questão que aquilo não foi respondido. É que nem as regras dos terços, essas coisas pra fotografia. Elas existem pra você aprender como é que faz. E depois você consegue quebrar elas. Mas primeiro se concentre em começo, meio e fim. No caso de roteiro, né? Um outro ponto, assim, de roteiro que sempre me perguntam é de onde eu tiro minhas ideias, como é que as ideias vêm do nada, ou eu busco em algum lugar. E eu acho que eu já falei isso em vídeo, mas normalmente as ideias vêm em cima de alguma coisa que eu tô lendo, tô assistindo, ou tô ouvindo. Às vezes eu pego uma música de uma frase e essa música me leva a criar um vídeo. Às vezes é de outro vídeo, às vezes é de um livro que eu tô lendo, às vezes é de uma situação que acontece na minha frente, na minha vida. A inspiração, ela vem de qualquer lugar, você tem que estar atento pra pegar ela. E é assim que as coisas funcionam comigo. Nada vem do nada, assim, é muito difícil. Normalmente é baseado em alguma coisa que tá acontecendo ao meu redor. Ó, meu computador desligou. Mas daí eu vou tirando as ideias e vou criando vídeos e assim vai. Mas você que tá começando, e eu falo isso pra mim mesma porque eu também quero aprender muito de roteiro ainda, vai com calma, vai praticando, vai tentando escrever coisas, porque só na prática a gente consegue melhorar. Então põe a mão na massa, começa a inventar roteiros, escreve um roteiro, entrega pra alguém e vê se a pessoa consegue entender a ideia que você quis passar, sabe? Vai treinando, vai colocando a mão na massa que uma hora dá certo. Mas a gente tá nessa juntos e, né, eu quero tentar aprender também, mais pra frente, se eu tiver novas dicas pra vocês, eu venho aqui e compartilho com vocês. Eu espero do fundo do coração que tenha ajudado aí alguns de vocês, eu realmente espero. E se você achou bacana esse conteúdo, deixa um like ali embaixo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, porque se você não tá inscrito, eu não sei por que você não está inscrito ainda, né? Mas enfim, não sei o que aconteceu com esse humor aqui no final do vídeo. Mas enfim, até mais, tchau.